Na hora de comprar carne, muita gente ainda acredita que só os cortes mais famosos, os cortes mais caros, são macios, saborosos e principalmente saudáveis. Mas a verdade, gente, é que opções mais acessíveis, que muitas vezes ficam esquecidas ali no açougue, eu vou citar só algumas, tá? Patinho, coxão mole, coxão duro, tem outras inúmeras também. Essas carnes podem ser nutritivas e ajudar a gente a manter uma alimentação equilibrada, nossa e da nossa família. E além da carne bovina, que a gente está falando, tem outras proteínas, tá? Frango, peixe, carne suína magra, que também podem entrar no nosso cardápio de forma saudável e, claro, sem pesar tanto no nosso bolso. Como é que a gente pode fazer essa escolha, hein? E sem perder também o gosto, né? Claro. Vamos conversar com quem entende do assunto, Luísa Monques, nutricionista, biomédica também. Bem-vinda, bom dia, Luísa. Bom dia, Bruna. É um prazer estar com vocês aqui hoje para estar falando sobre um assunto tão rotineiro, né, na nossa vida, tão importante. E realmente as pessoas acreditam que existem cortes que são mais saudáveis do que outros, né? E, na verdade, a qualidade nutricional da carne vermelha, por exemplo, né, a quantidade de proteína, é a mesma, basicamente, em todos os cortes. Vamos falar de algum corte, então, que você pode já indicar pra gente, Lu, que seja, assim, menos comum da gente pedir no açougue, que seja mais barato e que seja bastante nutritivo, que a gente acaba não pedindo ali na hora de comprar. Vamos falar então do momento ali que o pessoal adora, o churrasco, por exemplo, né? Quando fala de churrasco, a pessoa vai na picanha, né? No contrafilé, que são carnes maravilhosas, né? Que possuem aquela capa de gordura. Mas nós temos, por exemplo, a maminha, que tem sim uma capa de gordura, mas menor, né? Então ela tem o mesmo valor nutricional quando se fala de nutrientes, proteínas, vitaminas, minerais. Porém, ela tem um pouco menos de gordura, o que acaba se tornando um pouco mais saudável também. Nós temos a fraldinha também, que é uma carne muito saborosa, tem uma fibra mais longa, né? Tem aquele suco da carne. Então, assim, são carnes muito boas para estar sendo feita assada. Olha só, vai ficar gostosa, nutritiva, macia. E eu falei aqui, quando a gente começou, ó, do patinho, colchão mole, colchão duro. Do ponto de vista nutricional, esses cortes são bacanas? São muito bons, tá? Quando a gente fala em carne vermelha, igual você está falando de cortes de carne vermelha, né? O que varia bastante mesmo é a quantidade de gordura. Então, quanto mais gordura tem num corte, mais calorias eles vão ter, né? E quando você está falando em questão de dieta, por exemplo, você vai ter que consumir menos desse corte. Então, quando eu falo desses cortes que você citou, são cortes mais magros, que a pessoa consegue utilizar numa quantidade maior. Né? E para carnes ensopadas, né? Moer também, para estar fazendo alguns outros preparos, é excelente. Ótimo, você vai variando ali no cardápio, né? Vai fazendo várias outras coisas. Ô Lu, na hora de escolher a carne, que eu tô ali no açougue, no supermercado, que o consumidor pode observar naquela peça que vai indicar se aquele corte é mais magro, é mais saudável? Tem alguma característica visível que pode dizer isso pra gente ou não? Então, a gordura da carne, por exemplo, ela pode estar em duas formas, né? Superficial, que a gente vê aquela camada de gordura, e tem carnes que têm a gordura entre as fibras, como o cupim, por exemplo, né? Quando nós procuramos carnes mais saudáveis, que a gente olha essa gordura superficial, quanto mais fina, quanto menor presença, né? Melhor para o uso do cotidiano. Não é que você não possa consumir uma carne que tem uma capa de gordura, mas tem que ser mais eventual. Com relação à cor dela também, muitas pessoas pensam que aquela carne mais rosinha, ela é melhor, né? Verdade. Mas não é o caso, né? A gente tem que optar por aquela carne que ela está com uma coloração um vermelho mais escuro, por exemplo. Olha só que interessante. A gente está falando muito de carne de boi, mas a gente sabe que o frango também é muito presente aí na mesa dos capixabas, né? E quando a gente fala de frango, a gente fala muito de filé, de peito. Tem alguma outra parte do frango, Luísa, que
pode ser muito nutritiva e mais barata que o peito, por exemplo? Sim, a sobrecoxa, né, que nós podemos usar sem a pele, a moela, que é uma parte do frango assim que muitas pessoas acham pelo aspecto dela que tem mais gordura, mas não, ela não tem mais gordura e ela tem até mais proteína que o peito de frango. Então, assim, é uma excelente opção, mais barata e muito nutritiva. Muita gente torce o nariz para moela, né? Torce. Pelo aspecto, cheiro, às vezes é porque não sabe como preparar direito. Mas nutricionalmente a moela ela é muito rica, né, Luísa? Sim, o próprio bucho mesmo, né, da dobradinha, boa. Muitas pessoas pensam que é outra parte ali que tem muita gordura. E não é verdade, não é uma parte que tem um excesso de gordura. A questão toda é o preparo, né? Que quando é feita a dobradinha, a utilização de bacon, que é sim uma parte mais, né, que possui maior quantidade de gordura, o acréscimo de óleo e alguns outros ingredientes que deixam o prato, após o preparo, mais calórico, né? Mas a peça em si não é. Legal. Então aí, gente, ó, moela de frango pode ser uma opção. Quando a gente fala de peixe também, muita gente acha, peixe já acha que é caro. A gente consegue falar de algum peixe que não pese no nosso bolso e que seja muito bacana para a nossa nutrição. Nós temos o cação ali, né, no preparo de muquecas, é bem utilizado. Fica uma delícia, né? Uma delícia. Nós temos a tilápia, o filezinho de tilápia. O ideal mesmo, Bruno, é a gente estar variando. Então, durante a nossa semana, fazer o consumo tanto da carne vermelha quanto da carne suína, né, das aves, dos peixes. O ideal mesmo é ter essa variação para que você tenha todos os nutrientes. Legal. Carne de porco, muita gente tem uma certa resistência ali com a carne de porco, acreditando que ela possa ser mais gordurosa. Tem alguma parte do porco que seja legal para a nossa saúde e uma opção também em conta para o nosso bolso? A carne suína, né, nós podemos utilizar o lombo, o pernil, são cortes ali magros, né, e que tem um valor nutricional muito bom, pode ser utilizado no cotidiano. Já a costelinha, o bacon, né, aí precisamos sim dar uma evitada, não é que não possa fazer parte da nossa dieta, mas tem que ser com uma frequência menor. Legal, estão chegando perguntas aqui para você, hein, Luísa? A Maria Aparecida Oliveira de Vila Velha, ela não colocou o bairro. Para quem tem colesterol alto, qual tipo de carne seria mais indicado para o dia a dia? Obrigada pela participação, Maria. Então, as pessoas acreditam que por ter esse colesterol alterado não pode fazer o uso de carne vermelha, né? Isso é um mito. Não, você pode e deve sim fazer o uso de carne vermelha, mas optar por carnes mais magras, como o patinho, coxão mole, coxão duro, lagarto, né, no seu cotidiano. E fazer o uso de carnes brancas, o peixe, né, as aves também, peito de frango, sobrecoxa sem pele. São excelentes opções. Tá aí, legal. Rosângela Santos, de Campo Grande, Cariacica. Vocês falaram da moela, mas esqueceram do fígado. Eu queria saber se o fígado de frango é nutritivo e se eu posso consumir no dia a dia fígado de frango. E a gente aproveita e coloca aqui o fígado também de boi nessa conversa. Obrigada, Rosângela. E aí, sobre fígado? Sim, é muito nutritivo, porém, né, ele tem um pouco mais de calorias do que a moela. Pode sim fazer o uso, não diário, mas pode sim, por exemplo, toda semana ter ali uma refeição com fígado. Excelente. Boa fonte de ferro também, né? Então, assim, muito, muito bom. Legal. João Paulo, de Laranjeiras, ele quer saber o seguinte: peixe em lata, sardinha, por exemplo, tenho resistência, acho que pode não fazer bem. Pode ser consumido com moderação? E aí, a sardinha, às vezes por estar em lata ali, em conserva, muita gente tem um pouco de resistência, né? Obrigada pela participação, João. A sardinha, o atum enlatado podem sim ser consumidos, são excelentes alimentos. A gente tem que tomar cuidado com o aspecto da lata, né? Então, você vai no supermercado e aquela lata está inflada, né? Tem algum furinho na lata, e isso sim é um local de contaminação, mas não pelo alimento não ser saudável, sim porque ele sofreu alguma contaminação. Mas, de modo geral, ele é muito nutritivo e é bom sim estar acrescentando na dieta. E barato, né? Barato, prático também. Eu tenho muitos pacientes que acabam carregando com eles no trabalho. Então, naquela correria,
fazem o consumo. Tem hoje no mercado laquinhas que vendem já a batata com atum, então uma refeição pronta, rápida, para você fugir de uma comida de rua, né? Legal. Agora a gente está falando muito das peças, né, da escolha. A maneira como a gente vai preparar essas carnes também ela diz muito sobre o valor nutricional ali. Não adianta a gente pegar, às vezes, um corte que é bom e que é saudável, né, Lu, e botar muito óleo, fritar. Isso é importante também da pessoa se atentar na hora de fazer, né? Sim, na verdade é o mais importante, porque você consegue pegar um corte que é magro e deixar ele mais calórico do que um corte que não é. Aí não dá, então, né? realmente isso é o mais importante, é o preparo. No consultório eu vejo bastante disso, o paciente pede para eu calcular tudo que é tipo de carne, eu já calculei pé de frango, tudo assim, a gente consegue calcular, consegue colocar no dia a dia, mas o preparo realmente é o mais importante. Legal. Nas redes sociais, TikTok, Instagram, muitas pessoas dão dicas, compartilham receitas. A gente separou um videozinho, o rapaz fala justamente da moela de frango, para quem quer secar a barriga sem gastar muito. Será, hein, gente? Vamos ver o que ele colocou no vídeo dele. Roda aí. Esse é o alimento mais nutritivo do mundo. Esse é o alimento mais nutritivo do mundo. Esse é o alimento mais nutritivo do mundo. Agora você conhece a santíssima trindade das proteínas baratas que vão te ajudar a perder peso com saúde, acabando com cansaço, desânimo e fadiga. Não existe nada mais poderoso do que isso aqui. Enquanto a maioria dos vegetais é deficiente em aminoácidos essenciais, o fígado te entrega todos e ainda vem com ferro M, o tipo que o corpo absorve de verdade. É o alimento mais denso em nutrientes da natureza. E o coração de galinha? Aqui tem muito mais coenzima Q10, colina e proteína do que um ovo, alimentos que fortalecem o coração, aumentam a energia e melhoram o foco e desempenho. E para fechar a moela, tá sem grana e quer secar a barriga? Isso aqui te entrega tudo que o peito de frango oferece, gastando a metade. E além disso, é rico em colágeno, selênio, fortalece cabelo, pele e unhas e ainda melhora a digestão. Comprando 3 quilos dessa tríade, você não gasta nem R$60 e garante nutrição para o mês todo. Muita gente tem nojinho disso aqui, mas é porque não sabem preparar do jeito certo. Gente, é o supra-sumo, então. Cabelo, unha, pele, seca a barriga, tem esse poder todo mesmo. A gente vê muito na internet, né, esses vídeos assim que acabam chamando a atenção. Sim. Mas realmente ali ele não falou nada de errado. Estamos sim falando de alimentos excelentes, que têm realmente um valor nutricional agregado muito interessante e que podem sim fazer parte do nosso dia a dia. Legal. E coração, hein? Ele mostrou ali o coração. Tem muita gente que come só na hora do churrasco, né? Não inclui no dia a dia. É uma boa? Sim, é uma boa. Um ou dois coraçãozinhos, né? A pessoa coloca no churrasco, mas pode sim fazer parte do nosso dia a dia, da nossa alimentação. Um alimento excelente, possui um pouquinho mais de gordura que a moela também, mas nada que tenha que fazer ele ficar fora do nosso dia a dia, não. E para quem está em dieta, a gente está falando de saúde, né, como um todo, mas quem está aí na dieta para perder peso, essas carnes podem ser aliadas. Ele falou ali de secar a barriga, né, com aquela parte ali da carne, da moela, né? Isso. Tem essa capacidade mesmo? Pode auxiliar para quem está fazendo uma dieta mais restritiva? Nenhum alimento vai secar a barriga em si, né? Mas como a gente está falando de emagrecimento, nós procuramos alimentos que vão te dar saciedade, logo que você vai poder comer um volume maior com uma quantidade menor de caloria. E a moela é um desses alimentos, né? As pessoas pensam que dieta é só peito de frango. É verdade. E aí a moela entrega até mais do que o peito de frango. Que legal, que legal. Luísa Monk, obrigada, nutricionista, biomédica, dicas valiosas aí pra gente, pra gente variar o nosso cardápio de maneira saudável e sem pesar no nosso bolso, porque não tá fácil a vida não, tá? A gente faz supermercado, cada vez que a gente vai, a gente fica assustado.